Aqui o convite, dentro desses encontros, é para a vida livre do passado, a vida livre daquilo que foi. Observe que a nossa vida, aquilo que chamamos de minha vida, ela consiste em um movimento de grande dependência do pensamento. Nós estamos vivendo numa profunda dependência do passado. O que é esse passado? É o movimento do pensamento presente, que está aqui nesse instante norteando esta particular vida de cada um de nós. O convite é para o fim desse passado e, portanto, o fim para esta condição de continuidade de pensamento. Olhe para você e você irá perceber que a todo instante um pensamento surge. E absolutamente nenhum pensamento é livre. Todo pensamento, ele é aqui nesse momento uma representação de um impulso que vem do passado. Ele pode estar lhe propondo algo no futuro, mas esse futuro é só o pensamento imaginado. Então, o pensamento presente, ele imagina o futuro. Assim, a nossa vida, a vida da pessoa, dessa pessoa que somos, que acreditamos ser, que nos posicionamos na vida como sendo a vida do eu, a vida desse personagem, é a vida do ego. E essa vida desse ego é aquele que tem um centro particular, naturalmente pessoal, lidando esse movimento. Ou nós estamos no passado, ou nós estamos no futuro. Esse futuro é o pensamento que vem do passado sendo projetado no amanhã. Esse passado é a lembrança do que foi, a recordação de uma experiência que dela não temos mais nada, apenas a memória, a recordação. Essa condição entre passado e futuro ocorre num suposto presente. Então, nós temos esse momento presente. Na realidade, o que temos aqui é o momento. Esse presente, quando chamamos momento presente, é uma porta que o pensamento construiu nessa ideia de tempo que ele tem estabelecido para esse eu, para esse ego viver. Então, no ego, estamos vivendo nesse tempo estabelecido pelo pensamento. Eu tenho chamado de tempo psicológico. Nesse tempo psicológico, nós temos o passado e o presente. É um nome que o pensamento construiu para esse momento. Mas é o momento onde o interesse do pensamento é manter sua continuidade. Então é só uma porta para o futuro. Acompanhe isso. Vejam a importância de termos uma direta compreensão disso. Se você compreender claramente isso, você irá por fim ao tempo psicológico. Então haverá o fim para esse modelo do eu, de existência no tempo.
a extensão disso, dificilmente nós conseguimos compreender a beleza que isso representa numa única fala como essa. Mas a beleza disso é que, com o fim do tempo psicológico, nós temos o fim do sofrimento, da angústia, da mágoa, do ressentimento, da depressão, da ansiedade, do remorso, da tristeza. Porque tudo isso se estabelece, tudo isso e muito mais se estabelece nesse tempo psicológico, onde o eu, o ego, está vivendo. Então, o que estamos abordando aqui, de uma forma sempre diferente, ou com palavras diferentes, ou repassando de novo e de novo. Reparem, é muito importante nós ouvirmos de novo e de novo e de novo. Quando aprendemos a ouvir uma fala como essa, começamos a escutar o que ela diz. É diferente de simplesmente ouvir. E quando começamos a escutar, nós já temos falado aqui com você o que é esse escutar. É a habilidade de se aproximar de uma fala como essa sem conceito, sem ideias, sem preconceitos e, portanto, sem pensamentos. Se há um sentimento, se há uma sensação, estou ouvindo ele dizer isso novamente, é sinal de que você não escutou na primeira vez. Você guardou as palavras, mas não escutou. Quando há um real escutar, você pode ouvir de novo o mesmo assunto e ele terá uma outra profundidade, um outro encanto. É como quando você se encontra diante de uma cachoeira, vendo a beleza daquela enorme quantidade de águas caindo. Quando há esse olhar direto, não esse ver, que tira uma fotografia da cachoeira. Quando você tira uma fotografia da cachoeira, porque você está vendo, você quando olha, você não está olhando, você está vendo ela de novo. Mas o que você está vendo é só uma fotografia que você já tem. Reparem como nós psicologicamente funcionamos. Nós temos um contato com um espaço novo, com um lugar novo. E aquilo, no momento desse encontro, é algo de uma beleza extraordinária. Depois, logo, a mente fotografa aquele ambiente e se acostuma com ele. E aí não percebemos mais a beleza do lugar. Uma outra pessoa diz: olha, que lugar bonito que você mora. E você não consegue ver mais nada disso, porque você já fotografou aquele lugar. Assim, essa é a diferença entre olhar e ver, entre escutar e ouvir. Aqui, a cada momento, estamos trazendo para você uma fala nova, fazendo uso de palavras conhecidas. Não fotografe isso. Porque se a mente se acostumar com as palavras, logo você vai perder a beleza da profundidade do que elas representam. Então repare, aqui vale, dentro dessa fala, essa aproximação. Precisamos descobrir o que é escutar. Então estamos sempre escutando pela primeira vez, mesmo que sejam palavras que são reconhecidas pelo intelecto. Mas você não tem uma fotografia, você não tem um conceito sobre aquilo, uma opinião sobre aquilo, um conhecimento sobre aquilo.
Então você está sempre aprendendo sem acumular, está sempre olhando sem se preocupar em ver, está sempre escutando sem se preocupar em ouvir. Compreendem a diferença? Então, uma fala como essa, ou todas as falas que nós temos aqui, podem ser escutadas a partir desse espaço, que é um espaço sempre novo. Então, as palavras podem ser reconhecidas, mas o assunto é a cada dia mais aprofundado. Maior é a profundidade desses assuntos aqui com você. Então, vamos compreender isso aqui, o que estamos juntos vendo dentro desses encontros. Estamos lhe convidando a se aproximar exatamente assim da vida, sem o passado. Assim, estamos abordando de uma forma nova, mesmo fazendo uso de palavras já conhecidas. Aqui, por exemplo, quando usamos a expressão o despertar da consciência, não é nada daquilo que você já leu aí fora nos livros, ou das falas que você já ouviu. Estamos falando do despertar desta real presença, agora, aqui, onde o pensamento não entra, onde esse modelo desse mim, desse eu, desse ego, onde há esse movimento de tempo psicológico, não está mais presente. Então, o despertar da consciência é a realidade desse fluir da verdade da meditação. Então, é o despertar da consciência e a meditação. É nesse sentido que estamos usando aqui a palavra o despertar da consciência, no sentido do fim do tempo psicológico. Então, há o fim para esta consciência, que é a consciência do eu, que é a consciência do ego, que é essa movimentação do pensamento, esse mover, essa movimentação do pensamento, passado, presente, futuro, para alguém na imaginação, dentro desse movimento. Isso termina quando esta consciência egóica desaparece. Então temos o despertar da consciência. A vida nesse momento é pura presença, é pura consciência. A vida nesse momento, ela não tem outra coisa. Veja, não é a vida no presente. É a vida nesse momento. Esse momento está além do presente, desse passado momento, desse futuro momento e desse presente momento. A nossa ênfase nesses encontros é lhe mostrar a possibilidade do florescer de sua natureza divina, de sua natureza real. Porque esse elemento chamado pensamento precisa desaparecer. Porque ele está lhe colocando como sendo uma entidade presente no tempo. E definitivamente você, em sua natureza essencial, não está no tempo. Não está nesse movimento do vir a ser. Apenas nesta pessoa, nesse sentido de personagem, nessa ideia de ser alguém, é que existe esse movimento. No ego há um nível de insatisfação que lhe dá uma sensação irrecuperável
Você está sempre tentando vir a ser alguém satisfeito, completo, feliz. Você tem momentos de satisfação, momentos de prazer, que o pensamento chama de felicidade. Mas são apenas momentos. Repare, são momentos naquele instante, naquele presente momento. Mas como tem o presente envolvido nisso, tem o passado também, tem o histórico e tem o futuro, que é o pensamento ainda se projetando para manter ou buscar manter a continuidade daquele prazer chamado felicidade. A nossa abordagem aqui é outra. Estamos dizendo para você que a realidade da felicidade não está no tempo. Ela não irá acontecer. Ela não aconteceu. Ela é aquilo que está presente fora do tempo. Nós temos que ter uma aproximação da vida a partir daquilo que ela é, não a partir do que o pensamento diz sobre o que ela é. O que ela é, quando o pensamento diz algo, está numa avaliação do que ela foi e do que ela pode vir a ser. Reparem, aqui está de novo a presença do tempo. Então, esse é o modelo. Notem, esse é o modelo como nós funcionamos, como nós temos funcionado. Esse é o modelo do ego, é o modelo do eu, é o modelo da inconsciência ou deste sonho da consciência egóica. A verdade do despertar da consciência é o fim para essa condição. É o encontro com esta verdade daquilo que nós somos, que está fora do tempo psicológico. Essa questão do alcançar, do se livrar, do deixar de ser, do vir a ser. Nós estamos sempre trabalhando isso aqui com você. Repare, colocando de novo, de novo, de novo. As palavras são conhecidas, mas é necessário que você aprenda a escutar isso. Assim, diante daquele cenário, daquela cachoeira, daquele pôr do sol, olhos novos estão presentes quando não há o registro de uma fotografia. Assim é o contato com essa fala, é o contato com esse instante, com a proposta que estamos lhe apresentando aqui. A felicidade não está no tempo, como o amor não está no tempo. A nossa noção é equivocada quando usamos a expressão amor, associando a expressão amor, a palavra amor, à sensação, a prazer, afago, carinho, cuidado, proteção. Tudo isso está presente quando o amor está presente. Mas isso não é amor. O amor transcende isso. O amor está além disso. Mas nós ficamos com esses elementos linkados à sensação e confundimos isso com a verdade do amor. Mas aquilo que é uma sensação pode, nesse momento, ser agradável,
e no momento seguinte se tornar desagradável. O afago pode se tornar uma ação bruta, áspera. O carinho pode mudar. A sensação muda. A verdade daquilo que é o amor, que está além da sensação, isso não altera, isso não muda. Desconhecemos a verdade sobre o amor. E assim nós colocamos o amor no tempo. Não sou amado suficientemente, mas um dia serei amado. Ele não me ama, ela não me ama. Ainda não encontrei o amor. Veja, estamos associando o amor à sensação, a prazer, a sentimento, a emoção, a pensamento. Estamos associando amor ao tempo, algo que irá acontecer. As pessoas estão à procura do amor. Como você pode encontrar aquilo que está além do ego, que está além de você? Como você pode encontrar algo que você não tem o endereço daquilo? Como você pode encontrar algo que você não pode reconhecer porque não faz parte da estrutura do pensamento? Não faz parte da estrutura desta identidade egóica? Em sua carência, em sua ansiedade, em sua busca de preenchimento, de satisfação, dentro de sensações? A realidade do amor é a realidade da felicidade. Isso não está no tempo, isso está presente agora, quando não há tempo. Assim como a realidade de ser, essa é a realidade de Deus. Isso está presente quando há o despertar espiritual. Então, a verdade do despertar da consciência é a nova consciência presente, a real consciência presente. O fim da ilusão do tempo, aqui, nesse momento. Ter uma aproximação da verdade daquilo que nós somos requer o esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico, disso que acreditamos ser, disso que demonstramos ser, que parecemos ser, disso que somos na pessoa, no eu, nesse mim. O esvaziamento desse conteúdo requer a presença da meditação. Então, temos aqui a pergunta: o que é a meditação? Talvez você diga: de que meditação você está falando? Repare, porque em geral as pessoas têm diversas técnicas, práticas ou modelos de meditação. Aqui estamos falando da verdade, da real meditação. O que é esta meditação real? É como perguntar o que é esse verdadeiro despertar da consciência. Estamos falando do fim do ego, do fim do eu, aqui e agora, nesse instante, nesse momento. Isso significa morrer para o passado. Deixar que tudo o que foi desapareça. O ponto é que não estamos morrendo para o momento presente. Estamos dando continuidade a esse momento presente, guardando esse momento presente no passado, fazendo desse momento presente um trampolim para o momento futuro.
Então estamos sempre dando continuidade a esse tempo psicológico. Não permitimos que a morte do tempo ocorra, que a morte do passado aconteça. Então, todas as experiências pelas quais passamos, nós registramos. Estamos sempre registrando para manter a continuidade de um experimentador, sempre sustentando registros, sempre guardando fotografias, sempre mantendo a continuidade do ego. Reparem que aqui estamos tratando do fim do passado. Isso é o fim para a ilusão desta ego-identidade. Isso termina com o apego. Isso termina com a continuidade da imagem de alguma coisa que é significativa para esse mim, para esse eu. Então temos que descobrir que a presença da verdade da meditação representa, sim, a morte do passado, a morte da continuidade desta sustentação psicológica do ego. Nesse tempo, eu fui, eu sou e eu serei. Percebam a beleza disso, a felicidade, o amor, a liberdade está presente nesta realidade de Deus. Isso não está na fama, no sucesso, no prestígio, no reconhecimento público, na popularidade, não está no poder, não está no dinheiro. É aquilo que está presente quando não há mais o tempo. Você vivencia isso em alguns momentos, no contato com a natureza, diante de um pôr do sol, em um voo de asa delta, no mergulho no mar. Por alguns segundos, por alguns poucos minutos, há uma liberdade, há uma totalidade de ser tão ampla, profunda e completa. E ali não existe dinheiro, poder, fama, reconhecimento público. Não existe nenhum tempo psicológico de vir a ser, de futuro, nenhuma busca de amor, de paz, nenhuma ideia sobre felicidade. Ali está presente um instante livre do eu, livre do ego. Isso sinaliza para cada um de nós uma coisa muito básica: a realidade do seu ser é felicidade. A realidade do seu ser é amor. Essa é a realidade de Deus. Esse é o assunto aqui com você, nesse canal. E também em nosso outro canal chamado Marcos Gualberto. Depois você dá uma olhadinha lá. Nós temos aqui o link para você conhecer também o nosso outro canal. Nós temos lá muitos vídeos. Estamos trabalhando com você este assunto desta realização divina. É nesse sentido que nós usamos aqui a expressão o despertar da consciência. Para esse propósito, nós também temos encontros online que ocorrem aqui nos finais de semana. Então nós temos sábado e domingo juntos, explorando isso, investigando isso, aprofundando isso, tomando ciência desse contato com a meditação, descobrindo o que é a verdade da meditação. Nós temos aqui uma playlist extensa sobre a real meditação de uma forma prática e a verdade do autoconhecimento. Depois você pode dar uma olhada. Mas estamos diretamente dentro de encontros online, tendo um contato com esse silêncio. Então, quero deixar aqui esse convite para você. Aqui você tem, na descrição do vídeo, o nosso link,
do WhatsApp para participar desses encontros online. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, já fica aqui o convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ok? E coloca aqui comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Por isso que as práticas diversas de meditação que é feita não funciona. Porque você está meditando, mas quem é que está meditando? Sua meditação real é se tornar ciente da ilusão desse eu, aqui e agora. Naquilo que ocorre, naquilo que acontece. Ir além dessa ilusão.